Rádio Rolê, trocando ideias com quem tá ligado. E aí, ouvinte da Rádio.UFSC, tudo beleza? Olha, a gente aqui no estúdio tá super feliz e muito ansioso porque hoje é a estreia do nosso tão aguardado Rádio Rolê. Eu sou o Daniel Bonfim e quem tá aqui apresentando o programa comigo é a Ana Cristina Machado. E aí, Cris, tudo bem? Conta pra gente, qual é a ideia dessa tal de Rádio Rolê? Boa tarde, Dan, e boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. A Rádio Rolê é um programa criado e produzido pelos alunos de radiojornalismo aqui da UFSC. A ideia é debater assuntos polêmicos, mas assim, numa boa, viu? Sem ficar puxando para nenhum lado. Mas também sem cair na chatice do senso comum. Repetir os velhos discursos sem questionar a realidade, sabe? Sei sim, Cris. Eu quero aproveitar e lembrar aos nossos ouvintes que já estamos nas redes sociais. Quem quiser participar ao vivo, pode falar com a gente pelo Facebook, facebook.com/Rádio Rolê, ou pelo Instagram, @Rádio Rolê. Mas diz aí, Cris, sobre o que a gente vai falar hoje, na primeira edição da Rádio Rolê? Então, Dan, no programa de hoje vamos falar sobre o álcool, a maconha e outras drogas dentro do universo jovem. Quem está aqui para participar ao vivo com a gente é o João Paulo Silveira. Ele é médico formado pela UFSC e especialista em medicina da família e comunidade. Boa tarde, João, e seja bem-vindo ao nosso rolê. Obrigado, boa tarde, galera. E para começar com um pouco de humor, vamos chamar a repórter e rolezeira Júlia Origi. Ela traz mais informações sobre uma senhorinha muito famosa que fuma maconha há 30 anos, todos os dias, e não é viciada. Quem já viu aquele vídeo Tapa na Pantera no YouTube sabe muito bem do que a gente tá falando, hein? Virou viral. Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Virou viral! 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 As redes sociais têm um grande papel na divulgação de conteúdo na internet. A vida virtual influencia a vida real, mas o que manda na internet é o que acontece fora dela. Maconha é um tema muito discutido na rede porque é um tema do cotidiano das pessoas. O vídeo do Tapa na Pantera alcançou mais de 6 milhões de visualizações e 2 mil comentários. Outro vídeo que teve sucesso foi o da Raposinha Sapeca. Hoje é quarta! Dia de fumar um baseado. Grande parte dos comentários nos dois vídeos são de pessoas que se identificam. As situações são mostradas de forma cômica, brincando com o efeito que o uso da maconha causa e usando muito do estereótipo de maconheiro. A música de MC Eltim, País da Ganja, também alcançou 6 milhões de visualizações no YouTube. A música fala sobre a maconha em vários lugares do Brasil e sua qualidade. É danada, marvada, pão podre, é a ganja, é a vela, é do white, do green, é a madeira, a Maria, o bem, Mary Jane dá um dois na ponta do verdinho. Com a maconha em pauta, começaram a ser criados produtos a partir dela, como o lubrificante de maconha, que promete orgasmos múltiplos para mulheres durante 15 minutos. O lubrificante foi desenvolvido nos Estados Unidos pela Fôria. Por sua proposta e pela base ser a maconha, o produto tem feito sucesso na internet. A zoeira não tem limites, e a Raposinha Sapeca, com seu dia de fumar um baseado, aborda o tema de uma maneira exagerada. Fumar maconha, na maioria das vezes, não faz com que alguém veja macacos vendendo sua arte. O exagero usado nos vídeos é para ser engraçado. Eles brincam com a perda de memória que ocorre sob efeito da droga e com a falta de informação das pessoas. Como quando o Tapa na Pantera fala que o que faz mal é o papelzinho. Aguardamos os próximos vídeos e memes que vêm por aí. Eu sou Júlia Origi para a Rádio Rolê. João, no vídeo Tapa na Pantera, a personagem da Maria Alice Vergueiro diz que fuma maconha há 30 anos e não é viciada. Você que é médico, acho que vai poder dizer melhor pra gente. É possível isso? Sim, é possível. Qual que é a taxa de adicção de uma droga, da maconha comparada com outras drogas? É um tema bastante polêmico, mesmo esse tipo de pergunta não tem uma resposta única. O que se sabe é que a maconha, ela, como droga, ela não ativa certos canais
que são muito potentes para deixar uma pessoa viciada. Canais dopaminérgicos que se fala. Então, drogas que têm alto poder viciante acionam esse canal. Esse canal, ele tem a ver com a recompensa. Então, o açúcar também aciona esse canal. Eu provo açúcar, eu tenho vontade de provar de novo. Então, várias coisas que são tidas como comuns acionam essa via. Já o THC não aciona. Então, na psiquiatria, na tentativa de provar que a maconha fazia mal, tentou-se criar uma outra forma de explicar isso. Então, se fala que a maconha teria um poder de dependência psicológica. Aí, o que seria dependência psicológica? Não tem uma definição que dê conta. Na prática, o que tem de mais contemporâneo é discutir a questão da droga do ponto de vista de quem usa a droga e qual a relação que se estabelece com ela. Então, o ser humano é uma criatura bastante complicada e, dependendo do ser humano, ele pode estabelecer uma relação de dependência com uma substância, com uma bebida, com uma pessoa, com um relacionamento, né, com um videogame, com várias coisas. Então, dentro do universo das substâncias psicoativas que mexem com a nossa percepção, a maconha ela tem um poder de viciar muito baixo. Então, tem gente que jura de pé junto que tem muitas pessoas viciadas, mas essa não é a prática no dia a dia. No dia a dia é muito mais comum você encontrar pessoas que têm problemas, entre aspas, de dependência com outras drogas do que com a maconha. Mas também a gente não está aqui para dizer que é totalmente tranquilo, né? Como eu falei antes, se a pessoa estabelecer uma relação ruim com a maconha, usar esse tipo de substância ou de planta para suprir uma deficiência sua, não tiver limite, não tiver percepção de si mesmo, ela pode sim se tornar dependente. No sentido em que, se ela tentar parar de usar, ela não vai se sentir bem. E faz alguma diferença dentro do organismo o uso da maconha, o uso do álcool e do cigarro comum? Qual é a diferença principal dos três, assim? Veja bem, o cigarro e o álcool são drogas legais aqui e na maior parte dos países ocidentais. E os efeitos deles são conhecidos, extensos e extremamente perigosos e nocivos. A maconha é proibida, pelo menos desde a década de 50, no mundo ocidental. Se gastou muito dinheiro para tentar mostrar quais os problemas que a maconha podia causar no organismo. E foi muito difícil de encontrar problema. Então, assim, o que o cigarro pode fazer com uma pessoa que fuma ele, principalmente o cigarro industrial, desse que a gente conhece, que fuma ele diariamente numa quantidade grande, vai do câncer até, assim, eu não consigo enumerar a quantidade de doenças arteriais, cardíacas, etc. e tal. O álcool, da mesma forma, o álcool ainda modifica o comportamento e causa mortes por causas externas, como no trânsito, como homicídios, violência doméstica. Então, essas duas são muito piores do ponto de vista orgânico para o organismo do que para a pessoa, né? Do que a cannabis sativa. A gente sabe que ela causa alguns problemas, mas do ponto de vista de causa e efeito, assim, ela tem efeitos muito mais brandos sobre o corpo da pessoa do que essas outras duas que são legais. Essa é a grande contradição que a gente tem hoje no Brasil, né? E entre as substâncias psicoativas, a maconha certamente é uma das mais populares. Segundo uma pesquisa feita pela Unifesp, 1.500.000 brasileiros gostam de acender um baseado diariamente. Mas você sabia que, além de fumar dá para fazer até casa com maconha? Pois é, quem traz essa e outras curiosidades sobre a cannabis é a nossa repórter e rolezeira Isadora Vicente. Falar de maconha é falar de polêmica. Os debates sobre a legalização da droga são os mais comuns. Mas você sabia que ela é usada para construir casas? E já serviu para tratar dependentes de crack? E você já pensou em receber maconha em casa? Essas são algumas curiosidades que envolvem a droga. O cânhamo é um tipo de cannabis sem propriedades psicoativas. A substância pode ser usada para fabricar tecidos, cordas e até mesmo casas. A empresa americana Hemp Technologies constrói casas com uma mistura de cânhamo, água e cal. A casa tem menos impacto sobre o meio ambiente, mas custa cerca de 10% a mais do que as casas convencionais. Outro investimento que está dando o que falar é o serviço de delivery de maconha medicinal. O rapper Snoop Dogg investiu $3 milhões no Wiz. O aplicativo surgiu na Califórnia e já funciona em outros estados americanos, em que o uso medicinal da droga é legalizado. O Wiz funciona de uma forma muito simples. Conecta o consumidor aos fornecedores mais próximos e garante a entrega em menos de 20 minutos.
Um outro caso curioso é o de uma pesquisa de psiquiatras brasileiros feita em 1999. Eliseu Labigalini e Dartil Xavier incentivaram 50 dependentes de crack a fumar maconha durante o processo de abandono do vício. Depois de 9 meses, 34 dos 50 pacientes deixaram de usar as duas substâncias. A ansiedade e a falta de apetite são consequências para quem usa crack. O uso da maconha acaba com os problemas. Falando em uso da maconha, 4h20 é considerado o horário oficial para fumar. Você sabe por quê? Em 1971, alunos do colégio americano San Rafael High School se reuniam todas as tardes para celebrar um estilo de vida alternativo e consumir maconha. O encontro tinha hora marcada. Sabe qual? Isso mesmo, 4h20. O termo também é usado para identificar uma data comemorativa, o Dia da Maconha, dia 20 de abril, ou em inglês, 4h20. Com curiosidades sobre a maconha, eu sou Isadora Vicente para o Rádio Rolê. Agora, antes de a gente continuar esse bate-papo super bacana, nós vamos conversar ao vivo com alguns estudantes que encontramos pelos rolês de Floripa. Quem está com eles é o nosso repórter Luan Poffo. E aí, Luan, onde é que você está? Oi, Cris. Agora são 16h23 e eu tô aqui na pracinha de skate, na frente do Iguatemi, aqui em Floripa. Eu tô com a Letícia Fagundes, de 17 anos, e a gente vai bater um papo, então, sobre essa questão das drogas. Letícia, me conta como é que é a questão do uso de drogas no ensino médio. Você vê muito em festas, como é que é? Eu vejo mais em festas mesmo do que na própria escola. Quem fuma na escola, assim, eles saem da escola para fumar, na verdade. Dentro da escola não tem isso, é mais fora mesmo. Uhum. E tu acha que o que é que a galera mais está usando? Assim, é cigarro, é maconha, é álcool? Eu acho que a maconha e o álcool, assim, são predominantes no momento. Uhum. E na tua opinião, por que tu acha que a galera está usando? É pra... Sei lá, às vezes a pessoa se sente envergonhada, daí ela bebe, ela fuma pra se sentir, não sei, incluída? Eu acho que é pra pessoa se sentir mais solta, assim, pode dizer, ou pra ela conseguir até fazer certas amizades, porque são influenciadas a fazer isso, na verdade. Então, pra entrar em certo grupo, aí ela acaba fazendo uso pra ser inclusa, né? Então, acho que é isso. Uhum. E é fácil de conseguir ter acesso a essas drogas, de conseguir? O que tu acha? Eu acho que é bem fácil, assim. Qualquer lugar que tu vai tem gente vendendo, assim, é bem comum mesmo. Uhum. E tu vê nas escolas um processo de conscientização dos alunos? Tu acha que a escola está em cima para, sei lá, fazer com que essa galera se afaste das drogas, ou tu não vê isso, por exemplo, no teu cursinho? Tem aulas que eles falam bastante sobre isso, falam que não é para usar e tal, tem bastante palestras sobre esse assunto, mas não sei se isso ajuda muito, né? As pessoas são bem influenciadas pelos amigos e tal, então... Interessante, legal. Então tá aí mais um ponto pra gente ficar ligado. Obrigado, Letícia, pela sua participação. E é com vocês aí no estúdio, então. Obrigado, Luan. Obrigado, Letícia, também pela participação. Então, João, a gente queria saber também, assim, como que a idade influencia no uso de drogas? Por exemplo, uma pessoa que fuma maconha aos 17 anos é diferente para uma pessoa que fuma mais velha? É mais nocivo para uma pessoa mais nova? Bom, isso é importante destacar, né? Quando a pessoa é jovem, o adolescente, é onde justamente se encontrou a possibilidade do efeito de fumar causar alguns transtornos, o que se chama de transtornos psicóticos ou esquizofrênicos. O que é isso? A galera entende mais ou menos como uma bad trip, como a pessoa que fuma e sente alguns sintomas que algumas pessoas que têm doenças psiquiátricas sentem, como ouvir vozes, uma síndrome de perseguição, uma fuga da realidade. Isso acontece mais frequentemente no adolescente que fuma do que no adulto que começa a fumar ou que já fuma. Então fica aí esse alerta, né? Não é para todo mundo que isso acontece, mas se você fumar e sentir assim, pirar errado, e ouvir vozes, ter ideias que você não tem normalmente, que são nocivas, assim, entenda que talvez a maconha não seja para você. Em relação ao álcool, também tem alguma diferença?
Tem, o álcool ele é mais um rebaixador de consciência, né? Então, o álcool, primeiro ele rebaixa nossas inibições, na maioria das pessoas, por isso que a gente fica mais solto, mais alegre e tal. Mas depois ele vai começar a deprimir várias outras funções do sistema nervoso central. A gente perde equilíbrio, a gente enrola a língua, né? E depois ele faz mal, assim, do ponto de vista orgânico, pode causar vômitos, outras coisas. Então, dificilmente o álcool causa alucinações. Mas no universo de doenças mentais, vamos falar aqui de menos de 1% das pessoas que têm uma tendência lá, o álcool também pode despertar vários sintomas nocivos. Eu diria que o álcool é mais uma preocupação muito maior de saúde pública do que no caso a cannabis. Bom, vamos lá então, galera. A maconha ela é considerada por muita gente como a porta de entrada para outras drogas, né? Mas como ouvimos na reportagem, ela também pode ser considerada uma porta de saída para viciados em crack. É isso aí, Cris. Países como a Holanda e a Austrália já incluíram a cannabis em políticas de saúde pública para o tratamento de dependentes químicos. João, tem outros possíveis usos da maconha na medicina? Esse é o grande problema. Assim, pelo caso da maconha ser proibida no mundo inteiro, a gente acaba não conseguindo pesquisar e não conseguindo usar uma substância que tem o potencial de ser terapêutica em inúmeras situações. Esse é o grande pesar. Não é só o fato de ser proibido, criminalizar pessoas que queiram usar recreativamente, enfim. É ainda você não conseguir pesquisar e usar uma medicina que é poderosíssima. Então, ficou famoso ano passado o caso das crianças com epilepsia grave, cujo um medicamento feito à base de maconha diminui radicalmente as crises. Mas ele também existem muitos estudos como supressor cancerígeno. E isso é bastante plausível porque, como eu falei antes, foi tentado provar, investido muito dinheiro provar que a maconha causava problemas. Então, eu vi alguns estudos em que nos Estados Unidos se tentou provar que ela causava câncer de pulmão. Não causava. E que a gente não tinha correlação. Câncer de orofaringe, que é o câncer de quem fuma, de quem inala coisas quentes e tal, né? Que é o problema da fumaça, o papelzinho lá do videozinho, né? Mesmo assim, o resultado deu o inverso, apareceu como um fator levemente de proteção das pessoas que usavam e não como alguma coisa que aumentava câncer de orofaringe. E daí hoje já se conhece mais ou menos o mecanismo. O THC ele aciona uma via lá, que é as células ruins se suicidarem, a gente chama apoptose. Uma célula que já não está funcionando, que daqui a pouco vai virar um câncer, ela se desliga e se morre. Então, parece que a cannabis ela promete muito no combate ao câncer. Mas, fora isso, a gente pode listar ainda uma série de outras coisas, né? Para o sistema gastrointestinal, como um auxiliar na digestão. Ela também tem efeitos sedativos para combater a ansiedade em algumas pessoas. Ela tem aplicações, como eu falei, para epilepsia. Então, a maconha ainda tem muito a se conhecer e a se descobrir sobre ela como um grande medicamento. Uhum. A gente está falando aqui de usar a maconha como remédio e tudo mais, mas ela seria tratada de alguma forma para usar na medicina ou ela seria do mesmo jeito como ela é usada como as pessoas fumam? Como é que isso seria? Olha, isso ainda assim, a gente como humanidade vai descobrir, mas são várias as formas de usar e a forma como ela é usada hoje mais comumente também tem a ver com o fato dela ter sido proibida. Uhum. Porque assim, você não precisa inspirar aquela fumaça toda, sem filtro, com outras coisas misturadas. Então, o fato dela ser ilegal faz com que ela não tenha controle de qualidade, faz com que coisas como um vaporizador, que é a forma como se usa medicinalmente em alguns países, como Israel, que usa para várias coisas a maconha, eles usam um vaporizador que ele não gera fumaça, ele vaporiza a planta e as substâncias são inaladas sem fumaça, sem calor. Né? Então, é uma forma mais segura de se usar. Existe a forma ingerida também, mas aí tem algumas outras questões que vêm. Então, tem várias formas de usar. Se for usada medicinalmente, vai se evitar o quê? A inalação de coisas queimadas juntos. Então, vai ser melhorado o cigarro, enfim, vai ter outras formas vaporizadas, mas não que venha fumaça, venha fuligem junto. Então, na forma medicinal, a gente evitaria isso. E tem medicamentos que separam os componentes. Tem basicamente dois, o THC e o CBC. Então, o medicamento para epilepsia usa mais o CBC, mas o THC também é terapêutico. Uhum. Então, vai depender do que, para que ela for usada, vai ser administrada de uma forma ou de outra para potencializar o efeito medicinal. Legal. Então, agora, a gente vai para um pequeno intervalo rapidinho. Segura o forninho aí, que daqui a pouco a gente volta. 1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Quer se divertir com as vozes mais perfumadas da Rádio.UFSC? Então acompanhe o Lança Perfume. Toda semana trazemos novos assuntos e muita informação para você. Não perca, é toda segunda às 6 da tarde aqui na Rádio.UFSC. Lança Perfume, o programa que vicia você. Cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Com o núcleo de radiojornalismo esportivo da UFSC, você escuta mais informações sobre futebol. É claro que o futebol alemão é um modelo a ser seguido. Desde 2006, que o futebol vem despontando não só como uma das melhores potências no futebol mundial. Basquete. Acho que os maiores méritos do San Antonio Spurs foi ter aprendido com a derrota do ano passado e ter aprimorado ainda mais o seu jogo, independente da sua base da equipe envelhecer mais um ano. Futebol americano. Porque teve aquele fumble do Jay Cutler que foi recuperado para TD pela defesa do Jets. E o juiz resolveu apitar sem confirmar a jogada. E daí, depois da revisão, percebeu que foi realmente fumble, não foi saque. Vôlei. Perder pro Vôlei Futuro em casa, em Araçatuba. Perdeu pro Minas, perdeu pro RJX também. E isso fez muita diferença na hora de colocar... Da colocação do time, né? Rugby. Primeira vez, né, o Desterro fica de fora desde que é jogado o Super 10 Tríceps Esporte Catarinense. E como ele falou, falta um campeonato forte no primeiro semestre, o que dificultou o Desterro a fazer uma boa preparação. E muito mais. Com programas ao vivo na Rádio Ponto, de segunda a sexta-feira, se informe sobre tudo o que acontece no esporte brasileiro e mundial. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta a nossa página do Facebook, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Núcleo de Rádio Jornalismo Esportivo da UFSC. É extensão universitária e ponto. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Estamos de volta com a Rádio Rolê. Bom, pessoal, agora há pouco a gente falou aqui de uma pesquisa Unifesp. Então, essa mesma pesquisa também revelou que 470 mil adolescentes fumaram um baseado em 2012. Além disso, 600 mil disseram já ter experimentado a sensação de estar chapado alguma vez na vida. Essa pesquisa ainda diz que 17% dos consumidores entre 14 e 18 anos afirmaram que conseguiram a maconha dentro da escola. Todos sabemos que os jovens gostam de quebrar regras, de ter novas experiências, mas que tipo de orientação os estudantes recebem dentro das escolas? Para falar sobre isso um pouquinho com a gente, vamos conversar agora ao vivo com o nosso repórter e rolezeiro, Luiz Fernando Platt. Boa tarde, Luiz. Onde é que você está? Boa tarde, Dan. São 16 horas e 36 minutos. Eu estou diretamente do Colégio Simão Reis, com a coordenadora Sandra Paz, e ela vai nos falar um pouco mais do que é feito na escola quando o assunto é drogas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a entrevista, Sandra. Eu queria te fazer uma pergunta. O colégio possui alguma forma, algum programa de conscientização e instrução sobre as drogas para os alunos? Sim, Luiz Fernando. A escola possui... Nós estamos ligados ao NEPRE, que é o Núcleo de Prevenção às Drogas e à Violência, que é um programa do governo do Estado. E então a gente desenvolve diversas atividades dentro desse programa. E também temos o PROERD, que é da Polícia Militar, que é feito com as séries iniciais. Certo. Então, eu gostaria só que você botasse ênfase no governo. Quais são os programas feitos pelo governo e tem atuação na escola? Exatamente. Os que têm a ênfase no governamental são justamente esses. É o NEP, que é o Núcleo de Prevenção e Resistência, né, que trata de problemas relativos à sexualidade, substâncias psicoativas e expressões de violência. E temos também alguns programas que são próprios da escola, né, que através do PENEM, que é o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, onde a gente tem um projeto para trabalhar com as séries do ensino médio sobre esse assunto. Certo. E eu gostaria de saber se vocês fazem algum conhecimento de algum aluno que já foi pego portando algum tipo de droga ou algum material
não era de acordo. Como é o nome dela? É Sandra. Sandra, eu gostaria de saber, Sandra, se você faz conhecimento de algum aluno que foi pego com alguma droga e que forma o colégio se portou em relação a isso. Eu até tenho conhecimento, mas por alto, porque existe um serviço de orientação educacional na escola e a orientação educacional com a direção é que tomou as providências e os outros setores da escola não ficam sabendo, como se trata de menores, então as providências são mais sigilosas. Então, não fica todo mundo da escola sabendo o que é feito, tá? Até por proteção ao próprio menor. Certo, eu gostaria de saber se alguém do estúdio tem alguma pergunta para Sandra. Não, tá tudo ok. Então tá certo, eu sou o Luiz Fernando Plat, eu gostaria de agradecer pela entrevista, Sandra. E eu sou o Luiz Fernando Plat, da Rádio Rolê, e voltando ao vivo dos estúdios com Daniel Bonfim e Ana Cristina Machado. Muito obrigada, Luiz, e muito obrigada a Sandra também por essa entrevista. Bom, Dan, é muito legal de a gente pensar como que a escola está se aproximando dos estudantes para fazer esse bate-papo sobre as drogas, né? Mas também é importante pensar que drogas é um assunto que não termina quando alguém apaga um beck ou vira uma garrafa de vodka. É isso aí, Cris. Os problemas que envolvem o uso das drogas, eles têm consequências econômicas e políticas. Para falar um pouco mais sério sobre esse assunto, vamos ouvir agora o boletim da nossa repórter e rolezeira, Clarissa Levi. Ah, fala sério! Como a vida é em constante movimento, as drogas estão também em constante mudança. Sempre vai ter coisa diferente vindo por aí. Bom, já que essas substâncias intoxicantes estão sim muito presentes no mundo e pertinho da vida de cada um, vale aqui pensar. Drogas têm tudo a ver com política e economia. Hoje, as drogas são foco de vários projetos de lei aí pelo mundo todo. Seja pela legalização e regulamentação da maconha, ou pelas leis publicitárias em relação ao tabaco e álcool, tá cheio de deputado, ativista social e jovem refletindo sobre os bagulho. Regulamentação da maconha, que parada é essa? Regulamentação da maconha é pensar uma saída legal, ou seja, colocar em lei o uso e cultivo da cannabis. A legalização é vista como uma saída, já que a guerra às drogas se mostra um fracasso total, que gera mais violência, mais gastos do Estado em repressão e ainda mais lucro para o tráfico. Trazer a reflexão sobre as drogas para o ambiente legislativo é assumir a necessidade de agir sobre uma realidade que está aí, visível. Aqui pelo Brasil faz quase um ano que foi protocolado um projeto de regulamentação feito pelo deputado Jean Willis do PSOL. Desde então está tramitando no Congresso, mas tem muita chance de realmente virar lei. Acontece que em outros países as autoridades já estão, digamos, mais antenadas à vida contemporânea. Nosso vizinho aqui, o Uruguai, é um exemplo bem massa. No mesmo dia em que aprovou a regulamentação do consumo, cultivo e comércio da maconha, aprovou uma lei mais rígida no marketing de produtos de tabaco. A política lá tem visto a questão como um assunto de saúde pública e não de polícia e prisão. O governo uruguaio constata hoje como vitória da saúde a queda no consumo de tabaco e a redução a zero nas mortes geradas pelo consumo de droga. Agora a gente pensa, se as drogas estão tendo toda essa relevância política no cenário de poder nacional, deve ser também porque elas têm uma baita importância econômica. Pois é, a chapação também é financeira. O narcotráfico tem lucros insanos, 400 bilhões por ano, segundo o relatório da ONU. E a indústria farmacêutica fatura em média 700 bilhões, segundo o IMS Health. Mas peraí, indústria farmacêutica num programa sobre drogas? Exatamente, porque o maior número de usuários e dependentes tóxicos na sociedade contemporânea são os consumidores de produtos da indústria farmacêutica. Cerca de 1/3 das intoxicações que acontecem no Brasil são devidas a drogas lícitas, legais. A gente está falando das drogas vendidas na farmácia, mais especificamente das chamadas psicoativos, que são o setor mais lucrativo e que mais influencia as nossas vidas. Desde o meio do século passado que os soníferos e antidepressivos despontaram como carros-chefe do lucro e, consequentemente, como estilo de vida. Com muita propaganda, virou moda consumo de remédio. Um efeito da cultura publicitária que faz da saúde um negócio e da necessidade de drogas um oligopólio global. E o que tudo isso tem a ver? Ao mesmo tempo em que um dos maiores grupos empresariais do planeta ganham uma grana gigante vendendo drogas lícitas, os governos gastam milhões em medidas para reprimir o uso e circulação das drogas ilícitas. Opa, nessa contradição dá para perceber o quanto as drogas estão ligadas aos problemas sociais, automaticamente conectados à economia e à política. Os governos despejam milhões numa guerra contra as drogas que se mostra perdida. Para refletir, tanto dinheiro e tanto empenho para supostamente proteger os cidadãos dos perigos da droga, como se não fosse mais fácil morrer de bala perdida do que de overdose de maconha. Nos países onde rola essa postura proibicionista, o consumo de drogas só cresceu e o tráfico bateu recorde. Essa estratégia falida, que atinge violentamente a população de periferia, aumenta as estatísticas dos crimes relacionados ao tráfico, enquanto nos consolida como a terceira maior população carcerária do mundo. Até quando o Brasil vai ser a vanguarda do atraso? Eu sou Clarissa Levi para a Rádio Rolê.
Muitas vezes a polícia, até mesmo a legislação brasileira, confunde o usuário recreativo, dependente químico e traficante. João, na prática, o que significa ser viciado em uma substância? Olha, falando da prática, então, né, a gente tá lá como médico trabalhando e as pessoas nos procuram. A gente não procura as pessoas. E as pessoas nos procuram porque elas sentem uma necessidade, elas estão enfrentando um problema. Então, eu acho que ser viciado é quando a pessoa já não quer mais usar, reconhece o problema na sua vida e, ao mesmo tempo, não consegue, a partir de uma decisão pessoal, parar o uso. Então, essa pessoa a gente entende e chama de viciado, que já é um estigma, né? Hoje, as políticas do governo brasileiro para resolver os problemas causados pelo uso indevido de drogas querem combater principalmente o tráfico e o uso. Como que essa guerra às drogas tem efeito na questão de saúde pública? Bom, do ponto de vista da saúde pública, o grande problema é justamente o proibicionismo e a forma de repressão violenta. Então, se a gente for pensar assim, quantas pessoas têm sua saúde prejudicada pela cannabis, ela é uma gota comparado ao oceano de prisões, mortes, constrangimentos, violência e tudo que essa abordagem militarista causa. Então, o problema para a saúde pública é a repressão, o cárcere, né, essas formas de abuso psicológico, abuso moral, isso causa mais problema do que o uso, sem dúvida. E existe alguma diferença entre o uso recreativo e o uso compulsório da droga? Sim, total diferença. Como a gente falou antes, como eu disse antes, a relação que a pessoa estabelece com a droga é que vai dizer assim, se aquilo está sendo bom, está sendo ruim para ela. Então, a gente sabe que tem usuários recreativos de álcool e que usam o álcool e não tem nenhum problema, ninguém precisa ir lá dizer para ele parar de beber. E tem pessoas que causam grandes problemas, destroem vidas. Da mesma forma, a cannabis, tem pessoas que vão usar uma vida toda, de uma forma moderada ou não, ajustar o uso às suas necessidades e vão ser extremamente produtivas na sua vida. Sim, a quantidade de pessoas que usam hoje na sociedade envolve todos os setores, não são só as classes populares que usam, pelo contrário, né? A gente sabe que todas as classes sociais usam e muitas pessoas usam e são produtivas na sua vida e estão aí juízes, advogados, médicos, psicólogos, jornalistas, educadores, e nem por isso causa problema na vida delas. Por outro lado, existe sim pessoas que, pela forma como estabeleceram o uso e se relacionaram com essa droga, acaba prejudicando a vida delas. E aí só a informação que pode... Cris, eu tenho certeza que em alguma festa que você já foi com seus amigos, alguns deles bebeu demais, ficou loucaço, falou que não devia, mandou mensagem pra quem não devia. Todo mundo tem aquele amigo cachaceiro, né, Cris? É verdade, né? É verdade. Viu? Sempre tem alguém que exagera na dose e no dia seguinte reclama muito da ressaca. Para fechar, sem ressaca, o primeiro programa do Rádio Rolê, a nossa repórter e rolezeira Júlia Dariva preparou umas dicas para ajudar aquele seu amigo que passa dos limites. Se liga aí. Se liga, cara! Querendo ou não, o consumo de bebidas alcoólicas faz parte da realidade de muitos adolescentes. E é super importante saber como lidar quando se exagera um pouquinho na dose. Vamos imaginar, você tá numa festa dançando bem empolgado e percebe que, peraí, seu amigo bebeu demais. Tá caindo pelas tabelas, bem risonho, com um papo meio esquisito. Sabe, todo mundo tem aquele amigo. Pai, te amo, não me mata. Lá pela 10ª vez, é possível que já se tenha uma ideia do que fazer. Na primeira, a dica é tentar fazer com que a pessoa pare de beber. Troca vodka por água, por exemplo. E não esquecer de fazer companhia para amigo. Ele precisou ir no banheiro? Acompanha. Quis se deitar? Fica junto, senta perto, tenta manter a pessoa deitada de lado, que é uma posição que não vai fazer com que ela se engasgue caso tenha ânsia de vômito. Tá, cuidei do amigo. No dia seguinte, a ressaca veio. O amigo acordou se sentindo como se o Thor tivesse vindo voando para a terra e dado uma martelada direto no cérebro do indivíduo. Essa dor de cabeça, acompanhada de enjoos e dores corporais, que a gente chama de ressaca, é causada porque o álcool inibe a produção do hormônio que regula a quantidade de água na corrente sanguínea, causando a desidratação. Na dúvida do que comer nesse caso, dê preferência a ovos, porque eles ajudam a limpar as toxinas do álcool que podem ter ficado no organismo. Além disso, bananas e outros alimentos ricos em potássio são super recomendados. Quando for decidir o que beber, vá de água. Dá até para acrescentar umas pitadinhas de sal e açúcar para ajudar a repor o sódio e o glicogênio que o corpo perdeu por causa da desidratação. Sucos de frutas também servem, já que eles são cheios das vitaminas e nutrientes que o corpo precisa para se manter hidratado.
E lembre, beba de forma responsável, hein? Falando para a Rádio Rolê, eu sou Júlia Dariva. Bom, o Rádio Rolê está chegando ao fim. No programa de hoje, nós falamos sobre o álcool, a maconha e outras drogas dentro do universo jovem. Aqui na mesa com a gente, vocês ouviram o médico João Paulo Silveira. Muito obrigada pela presença, João. Obrigado, pessoal. Eu também agradeço e que todo mundo consiga estabelecer boas relações com as pessoas e com as substâncias e com as plantas e a gente tenha uma sociedade menos doente e mais saudável. É isso aí, João. Bom, o áudio desse programa estará disponível em radio.ufsc.br. Continuem ligados com a gente através das nossas redes sociais no Facebook, facebook.com/Rádio Rolê ou pelo Instagram, @Rádio Rolê. Nós ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau e até o próximo rolê. Rádio Rolê, trocando ideias com quem tá ligado. O programa Rádio Rolê é produzido pelos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da UFSC. Apresentação de Ana Cristina Machado e Daniel Bonfim. Reportagens ao vivo de Luiz Fernando Platt e Luan Pofo. Boletins de Clarissa Levi, Júlia Origi, Júlia Dariva e Isadora Vicente. Nas redes sociais, Fernanda Felizari, Ana Tomé, Lucas Krupax e Ana Luísa Nascentes. Na produção, Naomi Larro, Tainá Bessa, Ana Cristina Machado e Daniel Bonfim. Técnica de Peter Lobo e Mariela Cancelier. Orientação de Eduardo Medici.